Então, caros alunos, seguindo, né? Vamos tratar agora da unidade 3. A unidade 3 está dividida na aula 5 e aula 6. A aula 5 vai tratar de leitura e literatura na escola 2, hábito ou gosto. Então, o que você acha? A escola tem um papel de desenvolver o hábito ou gosto pela leitura. E na aula 6, leitura e literatura na escola 3. Aprendemos a ler na escola? O que você acha? Leitura e literatura na escola 2, hábito ou gosto? Então, a apreensão da leitura como hábito significa uma tarefa mais a ser cumprida pelo aluno na escola, o que torna algo monótono, como escovar os dentes, né? Todos os dias você escova os dentes por quê? Porque você tem que escovar os dentes. Porque se você não escovar os dentes, o que ocorre? Então, isso é um hábito. E a leitura não deve ser entendida como um hábito. A escola não tem o dever de desenvolver esse hábito. Então, vamos entender que a literatura deve ser desenvolvida através do gosto e não do hábito. Porque o hábito significa algo imposto, algo monótono, algo corriqueiro. Já o gosto pela leitura atrela-se a algo que agrada, que dá prazer e, portanto, reconhece-se tendo uma estreita relação entre as visões socioculturais e culturais e sociohistóricas, né? Então, quando você entende a literatura como sendo algo que dá gosto, que dá prazer, o leitor vai se inserir no processo, ele vai se reconhecer e ele vai entender que isso é algo significativo para a sua vida. Ler um texto com prazer é perceber suas nuances, sejam elas metafóricas ou não. É buscar seus múltiplos sentidos, mesmo que se esteja diante de um texto literário ou não. E para o autor Roland Barthes, além do prazer, existe também ainda, que se deve perceber, a fruição, em que a leitura incomoda positivamente e desestabiliza seu conteúdo forma. Ou seja, ao ler um texto literário, aquele texto mexerá com a pessoa, ele incomodará e desestabilizará a pessoa. As práticas literárias na escola, né, elas devem estar voltadas para quê? Para a descoberta de caminhos emancipatórios que deem prazer ao aluno. Que o aluno leia por sua vontade, porque ele quer, e não por imposição. No nosso material, nós temos 2 princípios interessantes que devem ser abordados, que nós devemos refletir sobre eles, que são os princípios regulatórios e emancipatórios. Em que consiste o princípio regulatório? O princípio regulatório é aquele em que o professor controla o processo de leitura do aluno. Ou seja, já entrou uma palavra controle, que está na contramão do prazer. Os princípios regulatórios, eles dizem respeito à questão de que ao professor cabe controlar todo o processo de leitura do aluno, para garantir uma leitura homogênea, de habituar o aluno a compreender o texto literário superficialmente. Isso está na contramão do prazer que a gente vinha tratando. O material, ele vai tratar de 12 maneiras simples de tornar difícil a aprendizagem da leitura. A primeira é estabelecer como meta o domínio precoce das regras de leitura. A segunda, cuide bem para que a fonética seja aprendida e utilizada. Olha, utilizar um texto literário para que a fonética seja aprendida e utilizada. Ensine as letras ou as palavras uma a uma, certificando-se de que cada letra ou palavra foi assimilada antes de passar para a seguinte. Defina como objetivo principal uma leitura, palavra por palavra perfeita. Não deixe as crianças adivinharem, pelo contrário, exija que elas leiam com atenção. Procure evitar de todas as maneiras que as crianças errem.
Dê um feedback imediato. Detecte e corrija os movimentos incorretos dos olhos. Identifique os eventuais disléxios e trate-os o mais cedo possível. Esforce-se para que as crianças aprendam a importância da leitura e a gravidade do fracasso. Utilizar o texto literário para identificar tudo isso que foi dito é matar o texto literário. Aproveite as aulas de leitura para melhorar a ortografia e a expressão escrita. Insista também em que os alunos falem a melhor língua possível. Esteja sempre alerta para achar material novo e técnicas novas. Bom, agora vamos tratar dos princípios emancipatórios. O que significa esse princípio ou o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a leitura do livro não é vista como um dever, e sim como um passaporte para despertar a consciência do leitor em relação ao mundo real. E aí são ditos alguns direitos imprescritíveis do leitor. O primeiro deles, o direito de não ler. Se o aluno não quer ler, que ele não leia. O segundo, o direito de pular páginas. Comecei a ler um livro, não gostei da próxima página, pulo. O direito de não terminar um livro. Não necessariamente porque eu comecei o livro, eu preciso terminar o livro. O direito de reler. O direito de ler qualquer coisa. Eu vou ler aquilo que me agrada. O direito ao bovarismo. E aqui, o bovarismo está no sentido de que uma pessoa pode se imaginar diferente em diferentes locais, ela pode fingir uma outra realidade, ou seja, uma fuga da realidade. O direito de ler em qualquer lugar, não necessariamente só na escola, dentro de uma sala, ler debaixo de uma árvore, ler no sofá de sua casa, ler aonde você quiser. O direito de ler uma frase aqui, outra ali. O direito de ler em voz alta, não necessariamente só uma leitura silenciosa. O direito de calar. Li um livro, não quero falar a respeito dele. Então, todos esses direitos são descritos por PENAC. Então, agora vamos tratar sobre os pressupostos para a leitura emancipatória. Ou seja, o ato de ler deve necessariamente estar desatrelado de qualquer obrigatoriedade, tarefa ou avaliação ortodoxa imposta pelo professor ou currículo. Ou seja, o texto literário não deve estar atrelado a tarefas, porque aí se tira o prazer da leitura. O aluno leitor deve ter o direito de escolher o livro que deseja ler, que atende melhor seus anseios e interesses. O livro não deve ser imposto pelo professor. Preferencialmente, o ato de ler deve ser compreendido na escola como uma atividade em si, como uma atividade livre. É importante estimular o desenvolvimento do espírito crítico e criativo dos alunos leitores, por meio de discussões que visam o confronto de ideias acerca do livro, e a compreensão, expressão dos sentidos atribuídos, ou seja, o que interessa mesmo é que, ao ler, o aluno tenha a capacidade de ser crítico em relação àquilo que leu. O ato de ler pode ser revestido de prazer, de gosto, de fruição na escola. Por que não? Na escola. Basta o professor, no mínimo, o professor também sinta o prazer como leitor. Ou seja, como o leitor pode estimular o prazer se ele não tem também o prazer pela leitura? Como desdobramento da leitura crítica e criativa, podem ser desenvolvidas atividades baseadas no texto. Essas atividades devem fazer com que o aluno leitor busque os significados e sentidos que surgem com a leitura do texto literário. As atividades não devem ser vistas como roteiros, questionários ou fichas. Então, a leitura deve ser algo mais livre, sem imposição de todas essas atividades. Oportunizar sempre o contato do aluno leitor com diferentes gêneros textuais, a fim de que ele se familiarize
e desenvolva maior competência na leitura. Ele vai ler do texto literário a uma bula de remédio e assim ele pode ter uma interpretação melhor dos textos, se desenvolver melhor na leitura. Então, a tipologia textual é muito importante, que o professor em sala de aula ele estimule, privilegie sim o texto literário, mas é importante também que ele estimule outros tipos de leitura. Então, caros alunos, chegamos ao final da unidade 3 e vamos para a unidade 4. Até lá!